Este é o segundo programa do Cai na Roda. A entrevistada especial de hoje é Tata Amaral, cineasta, que vai conceder uma entrevista à redação do GGN, a redação das meninas do GGN, Cíntia Alves, Patrícia Faerman, Tatiane Correia e Ana Gabriela de Salles. Tata, obrigada por sua boa vontade em nos conceder essa entrevista. Olha, é um prazer, né, Lourdes? Imagina, tô super orgulhosa de saber que eu sou a segunda, a Ana Estela, a primeira, e que eu amo, e GGN é o que eu amo também. E leio e me informo por vocês. Jornalismo da maior qualidade. Fico muito feliz e honrada com o convite. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta e depois a gente vai passando para as meninas. Tata, uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Como que o cinema entrou na tua vida? Olha, eu acho que entrou desde que eu era muito pequena, porque eu adorava ver filmes, mesmo assim, né? Meus pais, era um programa, sei lá com qual frequência, se semestral, bimestral, mas era um programa muito, enfim, muito especial na minha família quando a gente ia ao cinema. E via a sessão da tarde, e virei cinéfila aos 13, 14 anos, eu via tudo que se passava, mentia a idade para entrar no cinema. E aí chegou um determinado momento, depois da minha filha nascer, eu tive que escolher uma profissão, né? Porque até então eu trabalhava pesquisa de mercado, guia turístico, meu pai tinha uma agência de turismo. E aí, quando eu tive que escolher uma profissão, eu pensei qual é a coisa que eu mais gosto no mundo. Aí a resposta veio cinema. E aí eu resolvi fazer cinema, só que não era uma profissão possível na época, né? Estou falando do começo dos anos 80. Nesse momento eu quis fazer a Escola de Comunicações e Artes da USP, né, onde tinha o curso de cinema, mas eu não passei no vestibular. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer mesmo assim. E fiz o curso como ouvinte, trabalhei na produção dos meus colegas, como produção, que era uma coisa que ninguém queria, né? Porque todo mundo quer ser autor, diretor, lá pelo menos. E aí eu aprendi a ser produtora e eu consegui, por isso, fazer estágios primeiro, né, nos filmes da ECA e depois fora da ECA. Por incrível que pareça, mesmo eu sendo ouvinte, eu fui a primeira dessa turma da minha geração a fazer curta-metragem e depois a primeira também a fazer longa. Um pensamento que outro dia eu me lembrei, eu tinha alguns... porque era muito difícil, né? Não tinha registro mesmo dessa produção. Eu insisto nisso porque hoje as novas gerações não sabem o que é escolher. É tipo assim, quero ser astronauta. Não tem curso, não tem possibilidade, você não tem dinheiro. Enfim, né? Eu tinha uma filha, né? Era viúva. Depois, enfim, né? Meu novo companheiro, o Chiquinho, também entrou na ECA como ouvinte comigo. Mas, enfim, não era uma possibilidade, né, fazer cinema, mas tinha algumas coisas que me deram muita força. Uma foi quando eu li Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. E aí, né, ele descreve que o jovem poeta escreve para ele, perguntando como é que eu sei se eu vou ser poeta, se eu não vou, né, que conselho você me dá? Aí o Rilke pergunta, morreria se não escrevesse? E eu me fiz essa pergunta, e aí veio, sim, eu morreria se eu não filmasse, se eu não fizer cinema, eu vou morrer. É só o que eu quero fazer na minha vida, não tem outra coisa que eu queira fazer. E outra coisa que me deu muita força é que ali eu comecei em 84, 85 a fazer estágios, né? E 86 é o meu primeiro curta com Francisco César Filho.
Mas era um momento em que a Tezuka Yamazaki tinha lançado Gaijin, Ana Carolina tinha lançado Mar de Rosas, a Susana Amaral fez um estrondoso sucesso no mundo todo. Então, essas figuras traziam para o meu imaginário ali de jovem, não as conhecia, claro, mas ali tem possibilidade, sabe? Elas são mulheres e elas estão fazendo sucesso. Não que necessariamente, eu não queria o sucesso, eu queria fazer, mas o fato delas existirem e delas conseguirem comunicar os seus trabalhos era uma coisa que nos iluminava. Que lindo, que inspirador. Tatá, eu acho que você falou de uma coisa chave aí, que todo mundo que pensa no seu nome associa o cinema feminino, né? As mulheres, a presença das mulheres no cinema. Eu gostaria de trazer uns dados rapidinho, só para a gente introduzir um tema. Eu verifiquei que a última pesquisa feita pela Ancine relacionada às mulheres, a presença das mulheres no cinema, foi de 2016, né? Então, já faz um tempo. Isso é curioso por si só, né? E naquele ano, as mulheres dirigiram somente 19% dos filmes brasileiros. Nenhuma mulher negra assinou a direção de um longa-metragem naquele ano. As roteiristas, né, que também outra parte dos bastidores do cinema, as mulheres são somente 15%. E o maior percentual de participação feminina está na produção executiva, com 39%, mas na direção de fotografia são só 5% do mercado. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que é meio retórica, né? Não faltam mulheres para estes papéis, né? E o que falta, então? O que acontece é que nós mulheres somos a maioria da população, né? E negros e negras também. Então, no mínimo, o que a gente pode esperar é que a gente tenha, a gente esteja representada, a gente ocupe pelo menos a metade das funções importantes narrativas. Por que é importante, né, que a gente esteja na direção e no roteiro das produções? Porque é importante a gente contar a nossa história do nosso ponto de vista. Se você pensar que nessa pesquisa de 2016 nós éramos diretoras 19% e roteiristas 15%, a pergunta que se segue é quem escreve, quem conta as histórias. E o que esses outros 85%, 81% estão contando sobre as mulheres, uma vez que as mulheres nunca deixam de ser personagens dos filmes. E a maior parte das vezes, quando os filmes são dirigidos ou roteirizados por homens, elas não são protagonistas. As personagens femininas precisam ser construídas por nós, porque eles constroem outra coisa, enfim, legítimas ou não. Sei lá, outro dia eu vi um filme que eu não tinha visto no cinema. E eu liguei ali a televisão no Canal Brasil, aí eu vi um filme onde começava com uma mulher negra, nitidamente pobre, num casebre, amamentando uma criança. E ela fumava e ela fazia assim com a criança meio de saco cheio. A primeira coisa que eu pensei é esse filme não foi feito por uma mulher, porque uma mulher não faria, por mais que ela tratasse de uma rejeição a uma criança, isso existe, a mulher não criaria essa representação. E aí você imagina a mesma coisa das negras e dos negros, né? Quem constrói as imagens dos negros no audiovisual? A questão da representação e da representatividade, ela é fundamental por isso. Agora, a partir dessa pesquisa, que nada como números, né? Porque a gente, sei lá, nos anos 80 a gente achava que estava tudo bem, sabe? Não precisava lutar por mais mulheres no audiovisual, porque a gente estava lá. E a história foi mostrando que não é bem assim. Muito embora uma geração que me antecedeu lutasse pela representação e representatividade das mulheres. Mas, depois de 2016, principalmente com a Débora Ivanov, que foi para a diretoria da Ancine, ela passou a incentivar muito a comissão de diversidade, né, que era uma lei que o Bolsonaro extinguiu, que as instituições públicas tivessem comissões para discutir a diversidade de gênero e raça.
E essa comissão, ela fez muito, na Ancine, fez muitos avanços. Um deles, que foi muito importante, foi propor a declaração de gênero e raça para quem fosse acessar recursos públicos. Isso começou com os editais regionais, que tem como objetivo descentralizar a produção, permitir que a produção aconteça em todo o Brasil, que é um país de dimensão continental. Essa declaração é importante por quê? Porque você fala, eu sou mulher hétero, cis, eu sou mulher gay, eu sou negra, eu sou indígena, e aí você pode rapidamente obter dados sobre como o dinheiro está sendo distribuído, como o recurso público está sendo distribuído. Agora, aqui em São Paulo, por exemplo, né, na SPCine, tem neste momento um edital que propõe o incentivo à diversidade, né? Por exemplo, pontua filmes dirigidos por mulheres, mais do que isso, filmes produzidos por mulheres, produzidos por produtoras, empresas produtoras que tenham mulheres na sua sociedade. Negras e negros contam mais um ponto, indígenas também. Ou seja, é um desejo, é um objetivo real de incentivar a diversidade, né? Porque se você for ver na maior parte dos júris de editais né, as instâncias que decidem recursos privados ou não, você sempre vai ter um homem decidindo. Corrigir a assimetria é criar política que valorize e incentive a participação das mulheres, das negras, dos negros e indígenas, homens e mulheres, cis ou não. Infelizmente, a Comissão de Diversidade foi extinta, né? Todas as comissões de diversidade foram extintas pelo governo Bolsonaro, mas alguns avanços, a gente estava começando, né, a dar os primeiros passos numa instituição pública da importância como é a Ancine, né, responsável pela pujança do nosso audiovisual até esse ano, até o ano passado. Foi feito essa comissão, esses primeiros passos começaram a ser dados e a gente precisa avançar muito mais. Aproveitando o gancho dessa questão do pioneirismo, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do projeto As Protagonistas. Ah, que legal! O projeto dos 13 capítulos, onde você retrata o pioneirismo das mulheres no cinema brasileiro. Eu gostaria de saber qual o mote que levou a esse projeto, como que tá atualmente. Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito do projeto Os Protagonistas. Falo sim. Com o maior prazer, eu amo. É uma série de 13 episódios que conta a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. Então, é uma questão, né, que a gente tinha, Caru, minha filha ex-sócia e eu, que é como é que é a história vista de outro jeito, né? A gente sabe que a história do Brasil é contada do ponto de vista do homem branco, a história do cinema é contada por homens brancos. Como seria a história, né, do cinema brasileiro exclusivamente a partir da produção das mulheres, não é nem só a narrativa, mas que filmes elas fizeram. Então, esse é o exercício dessa série de 13 episódios. E a inspiração veio principalmente da minha filha e de todo um trabalho que ela desenvolvia, uma pesquisa que ela desenvolveu com um coletivo chamado Vermelha, para justamente olhar para a produção das mulheres, né? E aí eu tinha muito desejo de falar das pioneiras, e aí fiquei escrevendo, né, com ela a série, a gente propôs em vários canais, e finalmente o canal Cine Brasil TV topou né, exibir e licenciar esse projeto. A gente começou a desenvolver. E começa
nos primórdios mesmo, em 1932, com a primeira diretora brasileira, que é a Cléudia Verberena, e que faz o caso do Dominó Preto, em 32, que foi o ano em que as mulheres começaram a votar. E a série vem até os dias de hoje, né? Ela termina com as últimas produções, com as cineastas negras, indígenas chegando para ficar, a produção descentralizada, ela termina em 2018, digamos. A série vai ser lançada só em razão da pandemia. A gente soube agora que o canal vai adiar para o ano que vem a estreia, e vou torcer para vocês assistirem. Falando em projetos, Tata, eu queria perguntar para você como que ficou, em que pé anda, aquele documentário que você pretendia, aliás, chegou a anunciar que faria a respeito do José Dirceu. Foi até um documentário contemplado com a Lei Rouanet, né? Tem uns anos que a gente, pelo menos eu não encontrei muitas matérias falando disso mais recentemente. E aí, puxando essa pergunta, eu queria saber como que a política nacional e a relação da mídia também, porque, pelo que eu entendi, essa história do Dirceu tinha uma reflexão crítica a respeito do papel da mídia, né? Como aquela mídia cria figuras, no caso de ser um vilão, né, para a nossa história. Eu queria saber como que a política nacional e a mídia impactam aí na sua produção, e como que está esse projeto do Dirceu. Olha, primeiro que é muito engraçado uma coisa, né? Eu não recebi um centavo de Lei Rouanet, nem nenhuma lei para fazer o filme. Na época, o que aconteceu foi o seguinte: eu obtive, porque assim, quem está mais ou menos familiarizado, né, com sistemas de financiamento, você escreve o projeto, você faz um orçamento e você reúne a documentação, a autorização de uso de imagem, etc., e você pede autorização para captar. E foi isso que eu tive. Não era Lei Rouanet, porque o cinema não recebe Lei Rouanet. O cinema é lei do audiovisual. O que aconteceu? Naquele momento, em 2013, começou-se uma desqualificação das leis de incentivo por parte da imprensa. E a Veja lançou que eu teria recebido dinheiro de Lei Rouanet. E, assim, baseado na sua própria ignorância, porque a gente não recebe Lei Rouanet, como eu te disse. E essa notícia foi replicada, desculpa, por inúmeros veículos deste jeito, que, enfim, não se preocuparam em me procurar para saber que filme é esse, que Lei Rouanet recebeu, não recebeu, sabe? Assim, a imprensa se autoalimentou de uma mentira, e a notícia ficou, né? Então, ficou até hoje. Eu nunca consegui recursos, eu filmei. Eu tenho 52 horas de material filmado em 2013, enfim, com a câmera de um amigo, eu pagando táxi para ir até os lugares ali. Foi uma coisa de um esforço nosso mesmo, né, para acompanhar principalmente as audiências, né, e o José Dirceu naquele momento. A minha ideia era exatamente essa, acompanhar essa pessoa que estava sendo julgada e, ao mesmo tempo, refletir sobre o papel da imprensa na construção de um vilão. Porque, na minha opinião, desde 2005, 2006, o que aconteceu foi a construção de um personagem público, pela imprensa principalmente. E um personagem público na qualificação de um vilão. Eu costumo dizer que esse projeto, na minha cabeça, ele começou com o Collor, porque na época da eleição do Collor, a gente viu a construção de um herói. Ela aconteceu de repente, né? E, na minha visão, ela aconteceu porque a elite brasileira precisava ter alguém para se contrapor ao prestígio do Lula, que estava crescente.
Mas você acha que você teve dificuldade de captar recursos? Só para entender. Ah, desculpa. Sim. Só para concluir, então, você acha que teria dificuldade de continuar esse projeto, captar recursos, por ser o Dirceu? Sim, sem dúvida. Nem gregos nem troianos quiseram financiar esse filme. Eu entrei em editais BNDES, SPCine, Prefeitura de São Paulo, na época do Haddad, inclusive, governo do Estado, ninguém quis financiar, privado também. É uma loucura, sabe? Assim, é uma loucura também aqui no Brasil como é difícil você fazer filmes políticos, né? Essa minha experiência, ela também me mostra isso, né? Que é muito difícil você financiar reflexões sobre a política brasileira, né? Hoje a gente tem mais experiências sobre isso, né? De projetos que têm um olhar, né, sobre a política, sobre a economia. Acho que o Luiz, inclusive, tem um projeto muito bacana a respeito. A gente andou vendo recentemente vários filmes, mas não é um desafio também você romper a invisibilidade desses filmes, né? Primeiro é o financiamento, segundo é a visibilidade. São dois grandes desafios do nosso audiovisual. E o que é horrível, porque, né, a gente tem opinião, a gente reflete, e seria muito legal poder divulgar, né, e discutir, contribuir para o debate. E furar uma bolha, né? Porque imagina o peso que teria um documentário contando uma outra versão, né? O lado B da história do Dirceu naquele processo, quando toda a mídia tem uma narrativa única, né? Exatamente. Foi muito evidente, né? Quem lê os dispositivos narrativos, né? Assim, sei lá, o Jornal Nacional tinha lá primeiro esse excesso de espetacularização das audiências, coisa que você passou esse mensalão e passou o impeachment, não tem mais, né? Ou seja, é uma construção que serviu para desqualificar e criminalizar, na minha opinião, o Partido dos Trabalhadores. Isso eu acho que é claro, né? Para qualquer pessoa que lê a mídia e os símbolos, né, criados. E, enfim, havia essas audiências, entrava a vinheta do Jornal Nacional e aí o Jornal Nacional discutindo. Quer dizer, é completamente construído, né? Aquilo foi completamente construído. Em relação ao cenário atual que a gente está vivendo agora, como que a pandemia afetou nos seus projetos e como que você enxerga como o setor irá reagir pós-pandemia? A pandemia afetou completamente a nossa atividade, porque a nossa atividade é coletiva. Set de filmagem, assim, 0, mínimo, tem no mínimo 6, 7 pessoas que são colocadas para ir para cá e para lá. Se for um documentário e não tiver estúdio ou não tiver locação, são colocadas num transporte único para se deslocarem, isso já não pode. Entrar num set já não pode, enfim, tudo foi paralisado, completamente paralisado. Não só a atividade, mas também a atividade de produção, mas também a atividade de exibição, né? A cadeia inteira da nossa atividade foi paralisada. O que não foi penalizado, por outro lado, são as plataformas de vídeo on demand, né? Que você aluga filmes, e isso ao contrário, né? Porque acho que nunca se consumiu tantos filmes, tantas séries como agora. Novas experiências, além das grandes Amazon, Netflix e HBO, Now, novas experiências surgiram, né? Agora, a parte disso, a questão da falta de trabalho das pessoas, né, no cinema é muito grave. A nossa atividade, o recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, por exemplo, ele vem de impostos gerados
pelos filmes, pelas séries, pelas exibições, ou seja, é um dinheiro que vem da atividade e que alimenta a atividade. É um recurso da própria atividade, que junta ali naquele fundo e é distribuído de acordo com políticas públicas. A situação que a gente vive é muito grave por isso, porque não é exatamente que falte dinheiro, o dinheiro está lá, ele só não chega aqui por falta de vontade política. E é também uma atividade que é ampla, né? O audiovisual, né, a gente fala cinema, mas o audiovisual é série de TV, é cinema, são os games, enfim, né? E toda a produção que vai direto para a plataforma. Isso tudo é a nossa atividade. Né? Então, deixar e formar pessoas que trabalham nessa atividade custa muito à sociedade. Né? Se você pensar de um jeito macro, quanto tempo você não leva para formar um fotógrafo, um diretor, né? Um roteirista, um maquinista, um iluminador, uma figurinista, uma camareira, sabe? Não é assim. Então, a gente não pode deixar essas pessoas morrerem de fome ou irem para outra atividade. A gente tem que manter essas pessoas ali, porque isso vai passar daqui a um ano, sei lá quanto. Né? Então, é muita sacanagem, sabe? Não permitir o acesso aos recursos. E já temos o futuro mais ou menos delineado que vai ser, e o passado? E a Cinemateca? Como está a briga para que se tenha a manutenção da Roquete Pinto na Cinemateca e esse acervo em segurança? Como que está isso, Tata? Olha, então, né, terça-feira teve um ato lá na Cinemateca justamente pedindo a imediata solução. A situação da Cinemateca está um imbróglio, exatamente esse imbróglio. Por quê? Porque há um ano e pouco, enfim, há quase 2 anos, né, a gestão da Cinemateca, que é pública, passou para uma entidade, a SERP, a Roquete Pinto, que fazia programa educativo, e a Roquete Pinto cuidou da Cinemateca do jeito dela, sem muita interlocução, mas estava indo aos trancos e barrancos. E esse contrato, o governo rompeu com esse contrato no final do ano passado, rompeu com a TV educativa e por tabela com a Cinemateca, e ficou tudo ao Deus dará, sem dinheiro, e a Cinemateca hoje não teve problema de conta de luz, foi paga por um apoio, né, de uma empresa, os funcionários não recebem, estão fizeram vaquinha para receberem. E você imagina, né, se eu falei quanto tempo leva para formar um trabalhador de cinema, um trabalhador especializado em preservação e cuidado de arquivo, é um trabalhador muito especializado. Você não manda essa pessoa embora e depois quer que volte, né? É um descaso total e absoluto com a memória da sociedade brasileira, porque a Cinemateca não é só que ela mantém o acervo do audiovisual brasileiro, a Cinemateca mantém a memória dos brasileiros. Esse é um bem da sociedade brasileira, né? E o governo que está lá, ele está lá para administrar, ele não é dono desse bem, ele é um gestor desse bem. E tudo que a gente espera é que ele faça essa gestão com responsabilidade. E a responsabilidade para com o acervo do tipo da Cinemateca é manter o acervo, é preservar o acervo, preservar a integridade e não permitir a refrigeração, não pagar a conta de luz e impedir a refrigeração desse acervo é criminoso, porque tem o material ali, nitrato, entra em autocombustão, se passar de uma temperatura, então é gravíssimo. Ativar o acervo é você permitir que essas imagens permaneçam no imaginário das pessoas, exibindo e também permitindo acesso. Né? Você precisa fazer uma pesquisa para uma matéria, ou para um filme, ou para uma série de televisão, para uma reportagem, você precisa ter acesso
aquelas imagens históricas, né? E para isso você precisa indexar, você precisa criar né, índices de informação, você precisa digitalizar, enfim. E você precisa também recuperar o acervo, porque ali na Cinemateca ainda tem muita coisa que está lá apenas depositada e que precisa de recuperação e digitalização, por exemplo, né? Para essa série que você comentou, Tatiane, as protagonistas, por exemplo, eu tive muita dificuldade em ter acesso a filmes de mulheres, porque eles estão em película, e hoje a gente precisaria que eles estivessem em digital. Então, a Cinemateca precisa continuar trabalhando sobre o seu acervo. Quando a gente fala de financiamento, né, de políticas públicas relacionadas para a cultura, a gente lembra agora da recente lei Aldir Blanc, né? A gente gostaria que você comentasse um pouco a respeito, porque é interessante verificar que o meio artístico não são somente os atores, né, os diretores, tem toda uma equipe gigante por trás, né? Muitas pessoas que neste momento estão precisando, e você falou um pouco também sobre a questão da Lei Rouanet, né, de como funciona essa dificuldade, o que está presente no imaginário popular, né, de que estaria roubando dinheiro de um orçamento público, que na verdade é um fundo dedicado a isso. Então, como que a gente situa essa lei e a importância dela, mesmo sendo tão pouco, né, R$600 por mês para financiar? Então, olha, não, a primeira coisa é assim, a Lei Rouanet é um mecanismo bem diferente do Fundo Setorial e da Lei do Audiovisual que financiam o audiovisual brasileiro, né? A Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual nesse sentido também é a isenção de imposto, né? São empresas ou pessoas físicas que pagam impostos. O governo, é uma lei que vem desde o Collor, desde da década de 90. O governo abre mão de 4% desse imposto, que, né, convenhamos, não é muito, para incentivar a produção cultural, no caso da Lei Rouanet, e para incentivar a produção audiovisual, no caso da Lei do Audiovisual. É bem diferente do fundo. O fundo setorial, que é o que financia muito nos últimos 10, 15 anos, né, o audiovisual brasileiro, ele sim é gerado na maior parte por impostos oriundos da própria atividade. Imposto, né, eu para exibir meu filme no cinema, eu pago uma taxa. Essa taxa é recolhida para o fundo, enfim, e aí todas as demais janelas acontece a mesma coisa. Quem carrega conteúdo audiovisual, todas as teles, enfim, que carregam conteúdo no celular, na internet, também recolhem impostos que vão para esse fundo. E isso é o fundo audiovisual, o fundo setorial do audiovisual. A Lei Aldir Blanc foi uma maravilha, né? Que veio para ainda não está sendo paga, né? Mas que vai ser paga, é uma lei, foi aprovada, são R$600 por mês, que está previsto, né, para serem distribuídos para os artistas, ou seja, né, menos que um salário mínimo, como ajuda emergencial, a renda básica emergencial. Elas não se sobrepõem, ou seja, quem recebe renda básica não vai, né, já está fazendo parte do cadastro único, não vai poder somar com a lei de Aldir Blanc, né, com os recursos vindos da lei Aldir Blanc. E a lei está sendo agora, né, foi aprovada inclusive a fonte, né, de recursos dessa lei, que são dividendos, e essa lei agora está sendo discutida porque ela vai chegar nas pessoas via estados e municípios. Agora, é muito importante que a gente discuta que o que eu acho, né, nesse momento, que esses recursos precisam ser muito... eles precisam realmente chegar na ponta, né, nas pessoas.
Mesmo os municípios mais pequenos, que eventualmente tenham uma casa de cultura, uma produção quilombola, as produções indígenas, eles podem acessar esses recursos. Então, acho que a gente tem aí, com essa lei Aldir Blanc, a possibilidade de permitir uma produção muito potente, com pouquíssimo recurso, gente, R$600 para um artista, o que é isso? Você não compra a cesta básica, é só, sabe, é realmente muito pouco. Mas, por outro lado, pode, né, vir a incentivar projetos que reflitam sobre esse momento que a gente está vivendo. Agora, né? Porque não necessariamente você precisa produzir só depois da pandemia. Hoje você pode produzir. O leitor, a gente colocou no YouTube, tá? A mensagem que você viria aqui conversar com a gente. Muita coisa já foi resolvida aqui nessa entrevista. O Luiz Alves, que é o nosso inscrito lá aqui no canal no YouTube, mora em Serrinha, na Bahia. Ele perguntou para você se com o governo surreal de Bolsonaro fica mais difícil produzir um filme forte que seja candidato ao Oscar. O Bolsonaro, ele tem o governo, Bolsonaro, os integrantes, né, do governo, eles têm uma vocação de acabar com tudo, né? Então, enfim, é uma vocação, não, uma missão, né, de acabar com tudo. Então, é um desejo deles, acabar com a cultura e com o cinema. Agora, o nosso cinema, em 32, esse ano, tão importante né, para o audiovisual brasileiro, porque teve ali a nossa primeira diretora, Cléudia Verberena, lançando filme, foi o ano também do primeiro Congresso Brasileiro. E esse primeiro Congresso Brasileiro tem falas lindíssimas de uma outra cineasta que nessa época era produtora e atriz, que é a Carmen Santos, depois ela virou diretora, mas nessa época ela era produtora e atriz. Ela fala da importância do cinema brasileiro. Tem um texto que depois até eu posso mandar para vocês dela, muito importante, onde ela fala da necessidade de proteger a nossa produção, da invasão, né, dos filmes estrangeiros, em especial norte-americanos, e como a nossa cultura é importante e precisa ser defendida contra essa invasão. E qualquer governo, né, que esteja na gestão do país, ele precisa compreender que o audiovisual e também a cultura brasileira precisam de proteção, porque nós somos um mercado, né? E como mercado, se não há proteção, nós seremos ocupados, né? Nós somos o segundo maior mercado da Netflix no mundo. A nossa produção precisa ser protegida para que ela tenha espaço e para que ela não seja aniquilada diante do marketing dos produtores estrangeiros, em especial do hemisfério norte, né? E se esse governo, voltando à pergunta, né, não tem essa compreensão da necessidade de proteção, ele deixa que invadam a nossa terra. A gente quer e precisa de gestores que criem políticas que nos protejam das invasões bárbaras, que criem regulação. Você comentou da Netflix de proteção, eu lembrei de uma coisa, e você me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito... Oi? Eu adoro a Netflix, assisto Netflix, acho super bacana, mas a gente precisa ter o nosso espaço, a gente quer ter o nosso espaço também. Eu ia comentar o seguinte, eu notei, e tenho assistido muito Netflix, eu tenho esse hábito, e tem muita produção europeia agora, tipo, gravações na Itália, gravações na Espanha, e eu li em algum lugar que isso foi uma legislação lá, meio que obrigaram a Netflix a produzir em local, gravar lá para gerar mercado e, né, gerar empregos em função já que está transmitindo lá, tem que fazer o mercado funcionar. Não podia ter algo aqui, assim, no Brasil, por exemplo, já que a gente está falando de proteção? Ou tem, exatamente. É o que a gente quer e é o que estava sendo discutido em 2016. Até 2018 era essa a discussão, né? Porque as plataformas, o que a gente quer é que as plataformas cheguem
aqui, estejam aqui, a gente quer que eles estejam aqui, sem dúvida nenhuma, mas que eles produzam, eles estão produzindo aqui. A questão não é só produzir, a questão é quem tem os direitos sobre aquela obra. A gente quer que eles financiem obras onde nós tenhamos também o direito patrimonial, como acontece com qualquer pessoa qualquer empresa brasileira que produza aqui no Brasil, que financie produções, né, no Brasil. Se eu tenho uma ideia e a Netflix gosta e quer produzir, é importante que eu permaneça como autora e dona dessa obra. Agora, sem regulação nenhuma, o modelo de negócio que acontece é que eu tenho uma ideia, eu apresento a plataforma e eu viro uma empregado dessa plataforma, sem direito algum. A plataforma pode, inclusive, me demitir e fazer a minha ideia em outro país. Então, a gente quer a regulação sobre isso, a gente quer que a gente tenha direito sobre o que é nosso. E o que é nosso são as ideias, mas também é o mercado. Né? Então, produzir aqui no Brasil, gerar empregos no Brasil, mas também gerar patrimônio. Porque nós estamos aqui, nós vivemos, nós somos esse mercado, nós brasileiros. E outra coisa que a gente quer também, e que na legislação europeia tem, é a transparência. Quanto ganha essa plataforma? Quanto eles recolhem? Quanto eles pagam? Qual é o imposto? Quanto do faturamento? Quanto eles faturam no mercado brasileiro? O Netflix, ele fornece essas informações lá? Não, nenhuma plataforma. Porque não tem regulação e porque existe uma vontade muito grande que não haja regulação. Quem mais saiu ganhando na pandemia? Em audiovisual. Enquanto os cinemas estão falindo, as plataformas não param de produzir e de exibir. Inclusive, uma legislação que nem tem nas TVs fechadas, de conteúdo mínimo nacional, ter a mesma coisa para essas plataformas, é o ideal, então. Isso se chama proeminência, né? Uma das formas é a proeminência, que é o seguinte: quando você liga ali uma plataforma, a produção do país, ela tem destaque, um primeiro destaque. Isso na Europa acontece, a proeminência. A lei do audiovisual tem um conjunto de regras, ou melhor, de possibilidades de financiamento. Então, tem as empresas que, através do artigo 1º e 1º-A, podem financiar filmes através de renúncia fiscal, ao invés de paga 100% para o governo. 4% eles podem não pagar para o governo e financiar algumas produções. Assim, para grandes empresas, isso é muito dinheiro. Ou seja, tem uma série de mecanismos que incentivam as produções brasileiras. E é isso que a gente quer com o VOD. Porque o cabo daqui a pouco acaba, né, gente? A gente sabe que tem gente que não tem mais cabo, mas tem plataforma. É aí que está o dinheiro, e é aí que não está regulado. Tata, para uma pessoa que não conhece seu trabalho com profundidade, como você definiria a sua obra? Que filme do seu acervo você recomendaria? A gente sabe que tem o céu, muita gente te conhece pelo Céu de Estrelas, tem gente que te conhece pela série de TV Antônia, mas o que te define? Qual filme que você fala, que você olha na sua filmografia e você fala: esse é o filme que me define, esse é o filme que me consagra, que define a minha obra? Olha, eu acho, Tatiane, que eu não posso falar isso, porque, sinceramente, eu acho que eu falaria isso depois de morta, porque nesse momento, é verdade, porque eu estou em construção, sabe? Assim, eu estou mudando o tempo todo.
sei lá, né? Atualmente, assim, o que eu estou encantada com a série As Protagonistas, que eu acabei de fazer e ninguém viu ainda porque não estreou, né? Eu adoro, eu gosto de ter feito o que eu fiz, tudo, né? Sequestro Relâmpago, adorei meu último longa, trago comigo. Hoje, mas foram momentos, né? E agora eu tô fazendo várias coisas, né? Estou produzindo a série De Menor, baseada no longa da Caru. Vou começar um trabalho no núcleo criativo, né? Liderando 5 projetos de diferentes autores para séries de televisão. Eu acabei de escrever um documentário para o Cine Brasil TV sobre a Marieta Baderna, uma bailarina. Eu escrevi também, e agora eu vou reescrever assim que tiver os recursos, né, e finalizar a pesquisa para um projeto chamado Mulheres Artistas, que são as mulheres artistas plásticas do século XIX no Brasil. E eu estou escrevendo um documentário chamado Democracia, que conta a minha história como militante lá em 79, secundarista, uma história que a Lourdes conhece, faz parte, até, né, eu vendo nascer o Partido dos Trabalhadores, os centros acadêmicos, os grêmios, enfim, né, é um pouco a minha história adulta e a história misturado com a história do Brasil, né? A história principalmente do cinema e da política. Então, nesse momento, talvez esse documentário seja o que mais me defina, mas eu ainda não, ele não está definido, ele está em construção. E acho que, enfim... Mas tem uma previsão de quando a gente vai poder assisti-lo? Não, porque eu não tenho nem dinheiro para fazer ainda. Eu estou escrevendo, pesquisando. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Os projetos audiovisuais, quem trabalha com cinema, com audiovisual, tem que ter muita resiliência. Trago comigo um exemplo, sabe? Se é que a gente tem esse tempinho para contar ou não. Claro, claro. Olha, é um exemplo do tempo. Eu fiz uma série em 2009, eu fui convidada para fazer uma série para a TV Cultura. Eu estava pesquisando desde 2005 para fazer um filme chamado Hoje, que eu fiz, e que foi lançado em 2013, 8 anos depois. Mas em 2019 ainda não tinha recursos para fazer o Hoje e não tinha nada ainda, né? E eu precisava pesquisar. O filme era sobre um tema que eu não conhecia muito, que eram os presos políticos na época, a resistência na época da ditadura e como seria a vida dessas pessoas naquele momento, final da década de 2000. E aí, quando a TV Cultura me convidou para fazer uma série, eu falei, eu quero fazer desde que seja sobre esse tema, porque aí eu aproveito para aprofundar minha pesquisa. E eu fiz essa série. E essa série, brevemente, tem 4 episódios, foi veiculada na TV Cultura. Ela conta a história do Thelmo Marinikov, interpretado pelo o Thelmo Marinikov é um diretor de teatro, né? E que está meio encostado, tem 60 e poucos anos, e ele descobre que ele perdeu um pedaço da memória dele, e a memória ligada à sua prisão. Esse personagem é interpretado pelo Richelli, que eu acho maravilhoso, assim, o Richelli me deu de presente esse personagem. E como ele fez, sabe, com que emoção, com que integridade, com que talento ele fez o Thelmo. E o Thelmo, então, ele resolve fazer uma peça de teatro para se lembrar do passado. E ele reúne um elenco jovem. E aí ele vai dando assim fiapos de memória para esse elenco jovem improvisar. E quando o elenco cria cenas através do improviso, o Thelmo vai se lembrando. Então o filme tem a série tem
essas duplas camadas. E também, como a gente fez entrevistas com pessoas que viveram mesmo essa realidade, e isso também foi incorporado na série. Bom, eu tinha os direitos sobre o material para fazer um filme, essa série, desculpa, foi lançada em 2019, eu tinha os direitos para fazer um filme. Eu consegui finalmente montar o filme, lançar o filme em 2016. Então, você imagina, a minha intenção em 2009 com essa série era falar, gente, tem uma história tem uma história de violência de Estado, de repressão, de tortura que aconteceu e ninguém está lembrando. Ninguém sabe que ela aconteceu. Em 2009, esse material tinha essa minha intenção e tinha essa pretensão, né? Em 2016, esse filme ele teve outra recepção, porque a gente viu, a gente soube, a gente via, a gente já tinha passado, assim, a gente tinha acabado de passar pelo Bolsonaro no Congresso, referendando, né, valorizando a tortura. A gente tinha acabado de passar pela Comissão Nacional da Verdade. Então, o trabalho audiovisual, ele leva muito tempo e ele acaba se modificando entre a sua gênese e a sua execução. Né? Uma coisa que era importante num determinado momento, ela vira óbvia no outro, e aí o público se identificou, né? De outro jeito em 2016, diferente de 2019. Então, e toda nossa produção é assim. Bom, a produção acaba mudando, assim, é uma curiosidade, uma dúvida. Ela pode modificar pelo fato justamente desses lapsos temporais, assim, né? De quando vai ser lançado e coincidir, não sei, com alguma eleição, etc. Principalmente quando ela é produzida, né? Ela acaba se modificando. Marieta Baderna, só assim, mais um exemplo, né? Eu escrevi Marieta Baderna, ela é uma bailarina que veio em 1849 para o Brasil, italiana. Eu, quando escrevi, o ano passado, eu falava dela, da biografia dela, ela dançando aqui, a relação que ela teve com a cultura negra, o impacto da cultura negra no Rio de Janeiro, né, em 1849, o impacto da cultura negra na sua obra. A baderna virou sinônimo, ela foi tão desqualificada que ela virou sinônimo de bagunça, e ela era prima bailarina do Scala de Milano, que era o templo, né, do balé na época, e aqui ela foi sucessivamente desqualificada a ponto de virar sinônimo de bagunça. E esse era o documentário. Eu revi esse documentário esse ano, acentuei alguns aspectos, e depois teve a pandemia. E eu não falei na escritura do roteiro que a equipe dela, ela chegou aqui com uma trupe de 53 pessoas, que em 3 meses morreram 48, por causa da febre amarela. Então, hoje, quando eu for fazer esse documentário, é claro que eu vou incorporar a febre amarela, mas na época não. A época quer dizer 4, 5 meses atrás. Então, as ideias, né, os documentários, eles têm que se transformar, porque a gente leva muito tempo para fazer. A prosa tá boa, mas nós vamos encerrar agora. Eu falo muito, né? Desculpa. Tá muito bom. A gente vai encerrar agora e vamos guardar assunto para a próxima. Vamos. Tata, muito obrigada. Obrigada eu, muito obrigada mesmo. Um beijo enorme. Um beijo enorme.